Hoje, na nossa série Investidor Inteligente, vamos olhar para a Ryanair, uma das empresas que é considerada, de facto, um negócio excepcional para os analistas da Casa de Investimentos. Vamos fazê-lo com Paulo Leite, que é analista sénior de investimentos. Paulo, bem-vindo. Vamos lá então. Porquê é que a Ryanair faz sentido numa carteira de investimentos que olha para o longo prazo? Olá, Paulo, obrigado. De facto, a Ryanair é a maior operadora de aviação europeia, mas não é uma operadora tradicional. Ela segue o modelo low cost, em que a empresa pioneira foi a Southwest nos Estados Unidos, mas a Ryanair aplica de facto esse modelo de baixo custo com uma eficiência e com um sucesso que de facto são fora do normal. A Ryanair basicamente corta os custos em toda a linha, de uma ponta à outra da empresa, desde os custos de aeroportos, os custos laborais, os custos de manutenção, o próprio foco que tem num tipo de avião só, e consegue ter custos por passageiro que são metade, um terço das outras operadoras low cost do espaço europeu. E isso permite-lhe encher os aviões a 90%, 95%, e acabar por oferecer tarifas muito favoráveis e torná-la muito mais rentável do que qualquer companhia de aviação, isto num setor que tradicionalmente é pouco amigo do capital. O setor da aviação é tipicamente destruidor de valor, tanto pelo investimento intensivo em aviões, que é um ativo difícil de rentabilizar, como também pela forte concorrência, porque uma pessoa escolhe um voo pelo preço, tipicamente. E, portanto, não há grandes características de apego a outros elementos. E, neste ambiente, a Ryanair é uma empresa que consegue sempre ter retornos de capital de 2 dígitos, tipicamente na zona dos 15% a 20%. O que é raro neste setor, sem dúvida, não é? E em relação à equipa de gestão, o que é que tem a dizer? Obviamente, a grande figura da Ryanair é o Michael O'Leary, o CEO desde polémico, 94, muito polémico, é uma figura controversa, algo exótica. Ele abusa às vezes de uma linguagem até forte e provocadora, gosta de confrontar os poderes instalados. Nós conhecemos bem o conflito que ele tem com o governo português, até por causa da TAP. E, além disso, ele gosta de fazer algumas afirmações, às vezes bastante controversas, mas, acima de tudo, o objetivo dele é publicitar a Ryanair. Porque quando ele diz um destes disparates, por assim dizer, entre aspas, claro, o que ele está é a passar a imagem de que a Ryanair, de facto, tem custos muito abaixo dos operadores e está focada em cortar os custos para os seus clientes. E, acima de tudo, é um excelente gestor. É alguém que conseguiu, de facto, conduzir a empresa até ao seu patamar atual e é um gestor proprietário. Ele tem 4% do capital da empresa e, portanto, gera também ali a sua própria riqueza pessoal. Claro, está dentro da empresa também em termos de capital. Este é um setor da aviação que sofre impactos regulares por acontecimentos que não têm nada a ver com o setor. No caso da pandemia nós percebemos isso. O setor parou durante uma série de tempo. Como é que a Ryanair está a lidar com isto? De facto, a pandemia foi um desafio tremendo para o setor da aviação. É a maior crise que o setor enfrentou em toda a sua história, parando grande parte da sua atividade durante largos meses. A Ryanair enfrentou de uma forma muito simples. A empresa tem um balanço fortíssimo, tinha muito pouca dívida, não tem quase nenhum aviões em leasing, portanto arrendados, e não teve a carga de ter que enfrentar rendas financeiras pesadas durante meses com a frota parada. Aproveitou aquilo que eram algumas ajudas em termos de layoff, fez um pequeno aumento de capital para fortalecer o seu balanço e teve sempre essa flexibilidade para manter-se parada durante alguns meses sem grande sacrifício. Ela perdeu 1,3 mil milhões de euros de resultados, ou melhor, teve prejuízos de 1,3 mil milhões de euros, mas é o que ela ganha num ano normal e, portanto, facilmente vai retirar a dívida que colocou neste período
e fortalecer de novo o balanço com a normalização do negócio, até porque essa normalização está a acontecer de uma forma muito rápida. Ela já transportou em maio mais 9% de passageiros do que em 2019 e espera até ao final do ano incrementar cerca de 15% face aos níveis pré-pandemia. Portanto, taxas de crescimento muito fortes, de facto. Muito fortes, até porque ela está a expandir em termos de frota e de capacidade instalada. Uhum. Outro fator que afeta muito este negócio é, de facto, o aumento dos custos do combustível, e estamos precisamente numa fase dessas, com o petróleo a subir. Mais uma vez, como é que isto está a impactar a Ryanair? A Ryanair, de facto, tem um desafio aqui em termos dos custos do petróleo, que são um fator importante, são cerca de 40% dos custos operacionais, mas as empresas low cost normalmente têm uma boa capacidade de enfrentar estes períodos, porque são aquelas que têm, de facto, a estrutura de custos mais leve e que conseguem manter margens mesmo em períodos de custos de petróleo elevados. Isso aconteceu em 2014, 2013 e a Ryanair nessa altura manteve as suas margens operacionais. E depois, estas fases de petróleo elevado e de desafios para o setor são períodos que colocam o setor em crise, levam muitas empresas a falir, a reduzir capacidade, e é isso que cria a oportunidade da própria Ryanair expandir e de criar novas oportunidades em novas rotas, em novos mercados. E, de facto, a Ryanair tem um plano muito ambicioso de expandir a sua capacidade em cerca de 50% até 2026. Isso também a torna um bom investimento. Obrigado, Paulo Leite, por nos ter trazido a Ryanair, que é um bom investimento num setor pouco provável, diríamos nós. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado. Paulo.